Oi, Maeva. Novamente foi a mais rápida que todo mundo. É. Até que hoje eu voltei rápido. Normalmente, quando eu voltava, já estava todo mundo A gente me já tava quase esperando. batendo papo já. Você é a única que faz 2 aulas assim. É, E é a única, provavelmente, que muita gente comparece. Porque a maioria das vezes. e vocês são a turma que eu consigo fazer 2 aulas, com as outras turmas eu não consigo. Porque não tem essa participação, essa. Mas é que às vezes fica um silêncio assim, mas é porque, professor, você faz umas perguntas assim, aí do nada bate um branco, tipo, caraca, ela tá fazendo isso pra enganar a gente, certeza. Imagina, essa da Revolução Russa foi fogo. Não, você falou revolução, eu, caraca, calma. Que? Dá Aí eu até fiquei tipo, uma, pô. Você fica assim, bro, nossa, é muita coisa pra aprender ainda. uma bugada na cabeça, né? Trava tudo. É. Mas é legal. É uma provocação, assim, né? Foi, tipo É, assim, é do nada. Pega a gente é, desprevenido. pois é. Mas é assim mesmo. O Enem faz isso com a gente, né? Pega uma questão sobre um tema e traz outro, aí você fala, ai, caramba. Aí começa a dar um bolo assim na cabeça. É. Por isso que é bom ter não precisa saber especificamente, mas você ter um panorama geral, assim, saber localizar, né? Sim, Já ajuda bastante. é verdade. Bom saber um Fiquei pouquinho de tudo. travado também nesse negócio da Revolução Russa, Ah, porque alguma coisa me disse que tinha uma na minha cabeça assim, que era o fim da monarquia, só que eu não tinha certeza, eu fiquei refletindo assim. a Revolução Russa derruba o czar, né? Que era o imperador russo, mas já derruba com uma revolução socialista, mas é aquela primeira fase, que é a fase dos mencheviques, que eles eram do Partido Socialista, mas eles pregavam uma transição mais lenta para o socialismo, mas eles já de cara conseguem derrubar o imperador. Aí depois tem a Revolução Bolchevique, que também fazia parte do Partido Socialista, mas que já pregava uma transição mais abrupta, assim, mais direta para um regime socialista, para um socialismo estatal, né? Então eles partem para a estatização das empresas e tal. E essa monarquia que eles derrubam, né? Tem uma série, gente, no Netflix maravilhosa. Eu acho que o nome é Os Czares, alguma coisa assim. Mas é maravilhosa. Assistam, Já assim, ouvi se vocês falar. puderem, tiverem de bobeira. Que mostra esses últimos czares e a derrubada deles pela Revolução Socialista, qual é o cenário e tal. Muito maneiro. Todo mundo voltou? Acho que não todos, né? Mas Que nem O tudo. nome é Os Últimos Czares mesmo. isso aí. E é muito bem feito, assim, muito legal, vale a pena. Gente, então, se alguém voltar depois, a gente aceita aqui. Vocês estão vendo a tela já, né? Uhum. Tá. Então, essa questão tem um trecho aqui do Pepe Tela, né, de um texto do Pepe Tela. O Pepe Tela é um grande escritor angolano, um romancista, e aqui a partezinha do texto fala assim: Zeus ajoelhado diante de Prometeu, e Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava à coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. E aí ele faz, né, uma associação entre a mitologia grega e a mitologia africana também,
e contextualiza isso, né? Ele usa isso para falar um pouco desse processo de independência aí, africana indiretamente. Aí, na letra A, pede assim: identifique no trecho o personagem que se relaciona com o Império Português e o que representa os revolucionários angolanos. Quem seria o Império Português? Zeus ou Prometeu? Zeus. É isso? Peraí, Calma deixa aí. eu olhar com calma também. Zeus. Acho que Zeus seria o Império Português. Prometeu os revolucionários angolanos. Eu acho que é Prometeu. Não tenho certeza, mas O que, Carlos? eu acho que talvez seja Prometeu, mas não tenho certeza. Que o Império Português é o Prometeu? Uhum. O Prometeu que Oi? Prometeu os homens compreendiam que Deus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Confuso. Porque aí Zeus, né, tem meio que assume a figura daquele que é inquestionável, né? E Prometeu tem essa capacidade de dar inteligência e coragem para lutar contra esse inquestionável. Tá? Então, eu acho que Zeus seria mesmo o Império Português, né? Oi. Oi, Malu. Cheguei. Beleza. A gente está aqui na letra A, tá? Começamos agora. E os revolucionários angolanos seriam Prometeu. Todo mundo concorda? Uhum, certo. Tá? Letra B. Avalie a posição de Pepetela. Malu, acho que você vai gostar dessa. Você que gosta de letras. Tem esse textinho aqui que faz uma associação entre mitologia grega e mitologia africana. E é um texto do Pepetela. Depois você... olha, eu não consigo subir a tela de novo, mas é bem legal. O Pepetela é um super escritor angolano. Ah, Mayombe. Aham, conhece? Conheço, eu tive que ler para FUVEST. Ai, que legal! E aí, olha só, a letra A é bem, bem bacana, assim. Aí a gente já conversou. Bom, aí a letra B, avalie a posição de Pepetela sobre a luta de emancipação de Angola, desculpa, e justifique sua resposta por meio do texto. O que vocês acham? Pensando nisso que a gente conversou na letra A luta de emancipação angolana significaria o quê? Acho que teria muito a ver com o pan-africanismo, né? De reavaliar, tipo, de aceitar suas culturas, tipo, transgredir um pouco, sabe? Exatamente. E no caso do texto, transgressão ele mesmo, retrata né? isso mesmo. Transgredir os limites e, tipo, superar o que eles viam como algo insuperável, sabe? Então, pelo menos passar por cima. De autonomia, né? De lutar pelos seus valores e tudo mais. Tudo bem? Bom, tudo bem? Letra C. Justifique o motivo pelo qual o autor relaciona um orixá a um mito grego no final do texto. Que seria, né? Ele fala em Ogum, e aí eu falei que ele faz essa comparação aí entre a mitologia grega e a mitologia africana. Vocês querem completar alguma coisa? Acho que a gente já tinha falado, né? Vamos indo, então. Tá. Aqui é uma pesquisa. Sempre esse pensando criticamente fecha com a pesquisa. Eu vou passar... É uma pesquisa sobre a conferência de Bandung, que é importante. Eu acho que, de repente, a gente pode... Eu vou colocar alguma questão no bloco. Não, vocês não têm bloco, né? De repente, vocês podiam tentar fazer isso para a semana que vem. É simples, tá vendo? Só pegar os países participantes, os objetivos, as principais determinações
e o que eles definem como política de não alinhamento à Guerra Fria, tá? Aí, na semana que vem, a gente abre a aula de segunda. É uma aula de revisional, mas a gente pode abrir falando rapidamente sobre essa pesquisa, pode ser? Pode ser. Então tá, pesquisa sobre a Conferência de Bandung. Anotem aí, eu vou anotar aqui também. Pode colocar também na plataforma, no fórum? Coloco, com certeza. Eu tô dando aula, meu amor. O João sempre acorda quando eu tô dando aula para você. Que bonitinho. Tá, já anotei aqui, vou colocar lá na plataforma, tá? Porque aí fica registrado. Bom, de exercício, a 25 e a 26 são questões Enem. Vocês conseguem ir até umas 11 horas comigo, então, para a gente fechar isso? Aham. Claro. Tá, mais uns 7 minutinhos, 10 no máximo, tá? Bom, vamos lá. Aqui um poema do Agostinho Neto, que foi um dos principais líderes do processo de independência de Angola. A Lê fala dele lá no podcast, né, Lê? Bom, esses caras, reparem, né, vários desses caras que lideraram os movimentos de independência, eles escreviam, pintavam, então tem uma verve artística assim que desses idealizadores da independência, tá? Mas vamos lá. O nome do poema é Voz do Sangue. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blue. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do South, ó negro, falei certo? South, falei, né? Ó negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos, eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Isso diz muito, né? Assim, sobre um movimento especificamente, que está aqui no enunciado. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 40, evoca o panafricanismo com o objetivo de... Letra A, incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Letra B, reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. Letra C, descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. Letra D, solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola. Ou letra E, conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. E Concordo, gente. Concordo, é isso aí. A gente não pode falar de ações afirmativas nesse momento, tá? Da década de 40. Esse é um conceito mais recente agora, de reparação dos anos 2000. A que mais se encaixa o objetivo da época do panafricanismo é justamente essa letra E aqui, a conclamar as populações negras de diferentes países, né, a apoiar as lutas por igualdade e independência. Carlos, deu para entender o panafricanismo? Essa ideia de uma unidade negra independente do lugar em que essas pessoas estejam vivendo. Deu para entender? Uhum. Eu consegui acertar a questão, porque eu fico quietinho mesmo, mas cheio de boa. Beleza. Maravilha. Bom, vamos lá. Aí essa questão é aquela que vem com uma análisezinha de cada uma das alternativas. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada com calma, tá? Vale a pena. Bom, aí tem mais algumas questões sobre... Estão falando saúde para você. Saúde. Que gracinha. Ai, ai.
Coisas das aulas à distância, né? Bom, essa imagem aqui, não sei se eu consigo subir, é uma imagem muito impressionante. Vocês conseguem reparar? Sim. Reparem nessa arma usada aqui pelo soldado branco, né, em direção a um homem negro com uma bicicleta, inofensivo. E aqui tem a descrição, né? O regime do apartheid, adotado de 48 a 94 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais, aquilo que a gente conversou, né? Sobre a legitimação jurídica dessa prática de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava. Aí vamos ver. Imagina, pelo nome, lei do passe, pela imagem, vocês já conseguem imaginar o que deve ser, né? Letra A, concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. Não. Aí cuidado para não confundir, né? Posse com passe. A lei é lei do passe. Aí pega alguém que lê rápido, pode achar que está falando da mesma coisa. Letra B, boicote econômico, proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. Também Não. Sincretismo religioso, vetando ritos sagrados dos negros nas cerimônias oficiais do Estado. Não. Letra D, controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas das cidades. Certo. Sim. E letra E, exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra o acesso aos bens de consumo. Qual se adequa melhor? Letra D. Isso aí. Isso não quer dizer que algumas dessas práticas relatadas aqui nas outras alternativas não fossem reais nesse momento, né? Mas a gente está aqui respondendo ao que significava especificamente a lei do passe. Tá? Vamos verificar. Controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. Então, determinadas áreas, determinados bairros eram proibidos às pessoas de cor, como eram chamadas. Então, eles tinham um documento que dizia em quais bairros eles poderiam transitar. João, tô dando isso. Espera aí. Vamos lá, seguindo. Unicamp. País da África Austral, aí é uma questão bem direta, assim, que se tornou independente em 1975, após séculos de colonialismo europeu. No período posterior à independência, a terra passou a ser propriedade do Estado, com predomínio de uso pela população camponesa e com forte participação das mulheres na produção agrícola familiar. De 76 a 92, vivenciou intensos conflitos produzidos pela Guerra Civil, envolvendo 2 dos principais grupos armados do país. O texto acima faz referência ao seguinte país. Qual que vocês acham? Congo, África do Sul, Moçambique ou Nigéria? Nigéria. Será? Independência em 1975? Eu não tenho Então ideia. É Congo, então. Eu apostaria, não sei. Eu tô indo pela Austrália ali. Moçambique, mas eu não sei. Porque, assim, essa questão de ter uma guerra civil aí já nos anos 90 foi bem característica dos países de colonização portuguesa. Inclusive, tendo várias pessoas fugindo, né, e se tornando refugiadas no Brasil pela semelhança da língua, né? Por ser um país também de língua portuguesa, muitos refugiados vieram para o Brasil, naquela região ali no Rio de Janeiro, no centro da cidade, ali perto da Praça 11, tem uma grande comunidade de refugiados angolanos e moçambicanos. Mas vamos ver, eu vou testar aqui junto com vocês. Espera aí. Eu confundi. No gabarito tá Sul, né? O que, Carlos?
Fui ver o gabarito, tá escrito Moçambique. Ah, é? Então acertei. Você tem o gabarito aí? Ó, tá melhor que eu. Porque acabei de pesquisar no Google, rapidinho. Ah, é, né? Dá para achar, né? Então Uhum. vamos lá, isso mesmo, viu? A professora até que se lembrava bem. Tá? Então, olha só, aí essa questão é uma questão mais chatinha, né? Porque não dá uma dica assim mais evidente do que poderia ser. Vocês teriam que ter essa lembrança, e aí fica isso, né? Essa informação de que os países de língua portuguesa, por serem os países de colonização portuguesa, por serem os últimos a se tornarem independentes no continente africano, acabam sendo os que têm guerras civis mais tardias, então na década de 80 e 90. Tá? Então, se cair alguma questão desse tipo, já fica a informação. Tem mais duas. Tá? Peraí. Ai, eu não consigo. Peraí, acho que eu consigo subir. Nossa. É ruim isso. Eu desci. Ixi. Como é que faz? Espera aí. Deixa eu chegar lá de novo. Tá, aqui. Sobre a África contemporânea, é correto afirmar que, primeiro, a descolonização da África só foi possível a partir da Revolução Comunista Chinesa, já que Mao Tse-tung enviou tropas para combater os exércitos da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos que não aceitavam a independência dos países africanos. Pela minha cara, você já deve ter. Acho que não, hein? Acho que o Mao Tse-tung não tem muito a ver com isso. No norte da África, na década de 50, os nacionalistas da Tunísia, do Marrocos e da Argélia organizaram movimentos revolucionários armados contra a França. Depois de vários anos de luta armada, a Tunísia e o Marrocos conseguiram a independência em 1956 e a Argélia no ano de 62. Procede, Maeva? Sim. Só vou falar que sim, vou ser sincera, porque eu sei que a independência da Argélia foi em 62. Agora o resto eu não sabia, não. Já é um bom indicativo, né? Olha, agora ela e a bola são os seus alunos também. Ah, tá. O João falou que ele é aluno também. Ele é a bola dele. Tá, vamos lá. Terceiro, o apartheid, palavra que no dialeto africano significa separação, foi adotado pela África do Sul em 48 e se constituiu em um regime segregacionista que impedia o acesso dos negros à propriedade da terra, à participação política e os obrigava a viver em zonas residenciais separados dos brancos. Confere? As datas conferem? Sim. Tá. A Revolução dos Cravos em Portugal pôs fim ao regime salazarista. Com isso, o novo governo português anunciou um plano de descolonização de suas colônias africanas. Em 75, os movimentos emancipacionistas de Angola, MPLA, FNLA e UNITA, assinaram com Lisboa o Tratado de Alvor, que culminou com a independência daquele país. Ale, consegue dizer para a gente se isso procede? Ele está aí? Acho que ele não voltou, né? Tá, vamos para a última. Após a Guerra do Golfo, e aí já é uma guerra da década de 90, tá, gente? Os Estados Unidos declararam que os países africanos formavam um eixo do mal, pois desenvolviam armas de destruição em massa, principalmente de crianças, e por isso precisavam ser aniquilados política e economicamente. Não. Pode ser até que eles pensassem isso, né? Mas nunca disseram. Não, mas caraca. É muito forte, né? Pesado. Não, e a Guerra do Golfo não tem nada a ver com os países africanos, né? A guerra... Peraí, João, fica quietinho. Escreve Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi uma guerra ali entre o Kuwait e o Iraque, e os Estados Unidos apoiaram o Kuwait, enfim. Questão de geopolítica do petróleo, década de 90. Então, essa não pode ser de jeito nenhum. Eu acho que essa é assim, né? De marcar várias, não é isso?
Isso. Aí Uhum. Estariam foram corretas. 2 a Então, 4. Tomatório. Isso que a gente... Vamos ver se... Olha! Então é isso. O Mao Tse Tung realmente não tem nada a ver e nem a Guerra do Golfo. Tá? Alguma dúvida? Não. Não. Tá, então escreve Independência de Angola. Ele falou que escreveu Guerra do Golfo à toa, porque não tinha nada a ver. Eu falei que não tinha. Tá prestando atenção. Bom, gente, a última. A primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos: não aceitarei mais o papel de escravo, não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. O assim chamado patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Direis: não vos servirei por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimentos. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade, que não pode jamais ser apagada. Potente, né? Essas são palavras do Gandhi, que no contexto da Guerra Fria inspiraram movimentos como, letra A, o acirramento da disputa... Peraí, só um minutinho, deixa eu corrigir uma coisinha, que as palavras do Gandhi são essas que estão entre aspas no enunciado, não o texto todo, tá? Letra A, de Angola. Letra A, o acirramento da disputa por armamentos nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética, objetivando a utilização do arsenal nuclear como instrumento de dissuasão e amenização das disputas? Não, né? Lembrando, assim, é esse trecho: acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada, e pensando no que a figura do Gandhi representa. Letra B, a reação dos países colonialistas europeus visando a diminuir o poder da Assembleia Geral da ONU e reforçar o poder do secretário-geral e do Conselho de Segurança? Nada a ver. Não. Pois é, como se os países, né, imperialistas, colonialistas europeus quisessem diminuir o poder da Assembleia Geral da ONU, concentrar mais no secretário-geral. Letra C, as concessões unilaterais de independência às colônias que concordassem em formar alianças econômicas, políticas e estratégicas com suas antigas metrópoles, como a Comunidade Britânica de Nações e a União Francófona? Não. Beleza. Letra D, o reforço do regime de apartheid na África do Sul, que após prender o líder Nelson Mandela e condená-lo à prisão perpétua, procurou expandir a segregação racial para os países vizinhos. O Gandhi não incentivaria jamais, e a própria citação vai totalmente na contramão disso. Letra E, o não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos ou à União Soviética, decisão tomada pelos países do Terceiro Mundo, reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Assim. Os países chamados países do Terceiro Mundo eram os países da África, né, e os países da América Latina. Tá? Nesse contexto da Guerra Fria, esses conceitos de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo atribuíam ao terceiro mundo os países africanos e da América Latina. O segundo mundo eram os países socialistas e o primeiro mundo os países capitalistas europeus mais Estados Unidos, tá? Professora, aqui, eu tinha visto a divisão, só que, tipo assim, o terceiro mundo, o que eu tinha visto não era só o bagulho da África, eram os países capitalistas pobres, tá certo? Fala aí. Sim, sim. Ok. Seriam meio que os países colocados à margem do capitalismo, né? Mas que os países pobres, né? Os países periféricos, assim, se a gente pensar. Porque o primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, os países socialistas. O que sobra, então? Né? Sobram, né? Justamente isso. Tá correto, sim, tá, Carlos? Então, letra E, vamos ver. Ok.
É isso então, queridos. Alguma dúvida? Então, eu tinha Concordo. eu tinha uma dúvida quanto à curiosidade, mas é de outra matéria, da matéria da antiga Roma, sei lá, aquela matéria que a gente estava discutindo antes. Então, eu lembro de uma curiosidade, alguma coisa do gênero, de depois da guerra do Peloponeso, né? Peloponeso. Isso aí. Então, se eu não me engano, sexto ou sétimo dia, que se não tivessem retornado, eu não lembro se é Atenas ou Esparta, sei lá, não tivesse retornado, que era para o pessoal fugir ou se matar, porque significaria que eles teriam perdido a guerra. E eles ganharam justamente no último dia, e aí lembraram que era o último dia e que o pessoal ia começar a se matar e fugir. E botaram o cara para correr para poder chegar lá e dar a notícia e tal. Tem alguma coisa a ver, não tem? Eu lembro de uma curiosidade que tinham falado disso, só que não lembro se tem a ver com uma Olimpíada, maratona, alguma coisa do gênero. Você sabe dizer? Olha, não sei exatamente, mas é provável que tenha a ver. Eu postei, inclusive, um podcast, mas não trato especificamente, assim, desse aspecto. Mas aproveitando para falar, eu postei um podcast lá na nossa aula do revisional, na biblioteca de classe, tem um podcast sobre as guerras gregas. Mas eu vou dar uma olhada nisso, Carlos, e aí eu te confirmo. Interessante isso, hein? É porque isso provavelmente tem a ver com a dificuldade de comunicação, né? Então, ficava meio que combinado isso, né? Mas eu vou dar uma olhada e aí te respondo na segunda-feira, porque a aula de segunda é uma aula de revisional e a gente vai falar de Roma. Então, a gente, antes de falar de Roma, já pega esse gancho aí, eu começo com isso. Vou anotar aqui essa sua curiosidade para eu procurar, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Não, não. Não. Eu tenho uma pergunta rapidinho, só que não tem nada a ver Pode falar. É sobre os cruzadas e o Renascimento. Eles coincidiram, não coincidiram? As cruzadas e o Renascimento? É assim, porque as cruzadas começam no final do século XIII, 1290, mais ou menos. E aí são várias, né? E aí, em determinado momento, eu acho que talvez as últimas cruzadas tenham coincidido, sim, com o Renascimento. Elas têm... Muito bom. Esses dois eventos têm uma relação muito forte, porque, assim, as cruzadas acabam involuntariamente incrementando, né, ativando as redes comerciais, provocam o deslocamento de muitas pessoas, abrem novas rotas comerciais, e isso acaba fazendo com que, em alguns pontos, né, principalmente ali do Mediterrâneo, no que hoje é a costa da Itália e tal, por conta desse trânsito de muitas pessoas, dessa comunicação, dessa circulação, dessa troca de ideias e comércio e tal, surge o movimento renascentista ali, né? Não é por acaso. Então, isso está tudo muito ligado. E o movimento renascentista só se torna possível mesmo com esse incremento comercial, porque esses artistas eram muito também financiados por comerciantes, né? Então... Não, porque eu estou fazendo um artigo científico relacionando vários pontos de 1000 até 1500, né? Até século XV. Aí, assim, eu vi que as cruzadas, de fato, se iniciaram em 1115 ou 50. E o Renascimento começou em 1300. E, tipo assim, chegou a bater um pouco. Queria saber se teve alguma influência. Sim, muita. Então, esse aspecto comercial é a ponte, assim, entre os dois. Entendi. É muito importante. Tá? Então, obrigada. De nada, querida. Mais alguém? Tudo certo, então? Tudo certo. Então tá bom, queridos. Obrigada pela companhia. É um prazer falar com vocês, conversar com vocês. E na segunda-feira, então, a gente vai de revisional de novo, tá? Ok. Super beijo. Se Beijo, cuida. Gabi. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.